Oi, tudo bem? Meu nome é Yasmin. Estou aqui hoje para fazer a correção das 15 questões mais difíceis de linguagens do último simulado Bernoulli. Bora lá? A primeira questão é a questão 38, reforçando novamente. É muito importante se atentar ao enunciado para que posteriormente você vá para o texto, porque a partir da prévia que o enunciado te dá, você consegue ler o texto com muito mais clareza. O texto revela que o Braille, como sistema de comunicação. O Braille é um sistema de escrita e leitura tátil para pessoas cegas inventadas pelo francês Louis Braille. Ele mesmo cego aos 3 anos de idade devido a um acidente que causou a infecção dos dois olhos. O sistema consta um arranjo de 6 pontos em relevo, dispostos na vertical em duas colunas de 3 pontos cada, o que se convencionou chamar de cela Braille. O Braille é empregado por extenso, isto é, escrevendo-se palavra por palavra, letra por letra, ou de forma abreviada, adotando-se códigos especiais de abreviaturas para cada língua ou grupo linguístico. O Braille por extenso é denominado grau 1. Já o grau 2 é a forma abreviada, empregada para representar conjunções, preposições, pronomes, prefixos, sufixos, grupos de letras que são comumente encontrados nas palavras de uso corrente. A principal razão do emprego do Braille do grau 2 é reduzir o volume dos livros impressos nesse sistema, permitindo maior rendimento de leitura e na escrita. Ok, vamos às alternativas. O Braille, como sistema de comunicação, realiza a abreviação das estruturas linguísticas dos idiomas? Não, não faz isso. Apesar do texto te trazer nesse trecho aqui, ó, sobre o Braille grau 2, que ele usa a forma abreviada, mas é a forma abreviada em tópicos específicos, que é conjunções, preposições, pronomes. Então, não é estruturas linguísticas dos idiomas. E apesar disso, seria reducionista, porque está falando o Braille como um sistema de comunicação. O Braille, como sistema de comunicação, ele é responsável por abreviar estruturas linguísticas? É só isso que o Braille é? Entendeu? Seria reduzir, apesar de ter sido citado, é muito reducionista, ok? Então, a alternativa A, incorreta. Valoriza a expressão criativa ao empregar a sensibilidade tátil. É por isso que o Braille foi criado? É isso que o Braille é como sistema de comunicação? É alguma forma criativa? Não. O texto não te traz isso, o texto te traz a funcionalidade do Braille, tanto que explica como ele foi criado, por quem ele foi criado e que o criador dele tinha deficiência visual. Então, é uma funcionalidade, não é expressão criativa, não foi unicamente para uma expressão criativa, não foi por isso, entendeu? Foi por uma funcionalidade. Pessoas com deficiência visual terão a oportunidade de conseguir fazer a leitura, entendeu? Então, incorreta. Retira as marcas de pessoalidade no discurso dos seus usuários. Em momento nenhum de texto te traz isso. Ele, pelo contrário, ele te fala que tem como empregar preposições, prefixos, sufixos. Então, não se retira a pessoalidade. E as outras partes fala que ele consegue escrever palavra por palavra, letra por letra. E por que isso retiraria a pessoalidade? Não faz sentido. Recria regras gramaticais com a finalidade de incluir pessoas cegas? Não, não cria nenhuma regra gramatical. O texto não te traz disso. O texto te traz que o Braille pega da linguagem comum ali e transforma em algo possível para pessoas com deficiência visual. É isso que o texto te traz. Ele não recria nenhum tipo de regra. Ele só utiliza as regras já existentes e modifica para outro padrão de escrita, entendeu? Não faz sentido. Possibilita o acesso à leitura mediante ao sistema de notação alternativo. Exatamente. Possibilitar o acesso. É isso que a comunicação do Braille faz. Ele o acessa mediante um sistema de notação alternativo. Por que alternativo? Porque é criado por uma expressão tátil. Então, é algo já
pensado naquela funcionalidade. Então, como é muito importante que você se atente aos detalhes do texto, porque às vezes você vai ali na alternativa A e vê, tá falando de abreviação e o texto também te trouxe abreviação, mas será que é isso que o enunciado está te pedindo? Porque às vezes você pode errar uma questão por bobeira ou por uma necessidade de ver a primeira palavra e já marcar. Calma. Acalma seu coração. Verifica se aquilo faz sentido. Realize a abreviação das estruturas linguísticas dos idiomas. Faz sentido isso? Vamos ao texto. Se você não se recordar exatamente do que o texto tinha dito sobre a abreviação, a partir do momento que você chegasse, ler esse trecho, você entender que não era isso que o texto estava te trazendo. Então, é muito importante que você tenha uma certa paciência e que não te leve a uma urgência de interpretar até o que o texto não está te trazendo, correto? Vamos para a próxima questão. É a questão 43. Segundo o texto, os avanços e dificuldades vivenciados pelos médicos e pacientes no campo da telemedicina nos últimos anos relacionam-se a um quadro mais amplo. Tá bom, tá falando da telemedicina e tá falando que a ligação de médico e paciente nesse contexto tá ligada a algo mais amplo. Vamos ao texto. A necessidade de implementar o distanciamento social durante a pandemia do Covid-19 nos abriu novas opções de comunicação, trabalho e lazer com o uso da tecnologia. Aqui eu estou falando comunicação, trabalho, lazer com o uso da tecnologia. A telemedicina, por exemplo, que antes era uma prática restrita a algumas especialidades de saúde, tornou-se uma prática regulamentada pelo Conselho Federal de Medicina, após ser amplamente adotada durante a pandemia. Mas essa transição de prática tradicionalmente presencial para um ambiente virtual não se dá livre de desafios. Nesse cenário, o paciente é a parte mais vulnerável. Ele necessita do serviço, mas enfrenta obstáculos, como a falta de acesso ou analfabetismo tecnológico, especialmente dos idosos. Do outro lado, os profissionais de saúde não foram capacitados na universidade para exercer suas especialidades em ambiente virtual. Apesar dos desafios, o atual cenário de crescente digitalização dos serviços de saúde nos mostra que não há volta. Tanto pacientes como profissionais de saúde terão que se adaptar a um novo modelo de serviço de saúde digital. O que o texto está te trazendo é, inicialmente, como a tecnologia mudou um contexto global, né? Principalmente pós ali período pandêmico, né? Que se teve que utilizar muito mais a tecnologia por conta do isolamento social, né? Então aí te dá exemplos, né? Comunicação, trabalho, lazer, tudo relacionado ao uso da tecnologia. E te traz a telemedicina como um exemplo deste contexto total de uso da tecnologia, entendeu? Tem que ter essa sagacidade de entender o que o texto está te falando. Como eu disse na outra questão, é importante que você leia com atenção e compreenda de verdade o que o texto está te trazendo. Vamos às alternativas. Interesse de associar o serviço de saúde a empresas privadas? Não. Apesar do texto estar te falando da telemedicina, ele não te fala especificamente de uma empresa privada. Por exemplo, se ele te falasse assim, iremos empregar a telemedicina por meio de tal operadora. Ok. Aí sim, estaria se relacionando especificamente a um serviço de uma empresa privada, mas o texto não te fala isso, então, incorreto. Precarização do atendimento prestado aos pacientes idosos. Não está te falando isso. A única parte que se cita idosos aqui é para falar que às vezes eles têm um analfabetismo digital que pode impossibilitar o uso da telemedicina. Mas só isso. Não está te falando que a precarização do atendimento é o mais amplo ligado à telemedicina. Não. Fragilidade na disseminação do acesso à internet no país. Novamente, isso é ligado a um contexto mais amplo? Não, porque é um exemplo específico da dificuldade do porquê a telemedicina ainda, infelizmente, é restrita, porque grande parte da população está vulnerável a não ter acesso à internet, ok? Então não faz sentido, seria reduzir aqui. Aceleração da adoção de tecnologias digitais na saúde. Exatamente. Olha como é importante você ler o enunciado e entender o que o enunciado está te trazendo. Ó, telemedicina nos últimos anos se relaciona a um quadro mais amplo. Tá falando, aqui está a telemedicina, aqui está a tecnologia. O quadro mais amplo, qual que é da integração da tecnologia?
da integração da telemedicina. É isso, é a aceleração da tecnologia digital na saúde. Não só na saúde, o texto traz na comunicação, no trabalho, no lazer. Então é isso que você tem que entender. Tá te pedindo um contexto amplo. Então, a aceleração da adoção das tecnologias digitais na saúde, contexto amplo de conseguir empregar a telemedicina, ok? Estreitamento das relações entre médicos e pacientes. Também não está te falando isso e não é um contexto mais amplo. Novamente, se atente ao que o enunciado está te trazendo. Vamos para a próxima questão. Questão 21. A comparação é uma figura de linguagem que busca representar no trecho. Comparação. Vamos ao texto. Tinha terminado, então. Porque a gente, alguma coisa dentro da gente, sempre sabe exatamente quando termina. Ela repetiu olhando-se bem nos olhos, em frente ao espelho. Ou quando começa, certo susto na boca do estômago, como carinho na montanha-russa, naquele momento lá no alto, justo antes de começar, justo antes de despencar em direção. Em direção a quê? Depois de subidas e descidas, em direção àquele insuportável ponto seco de agora. Aqui está te trazendo um trecho, né, de uma obra do Caio Fernando Abreu, e aí está te falando. Ele usa a figura de linguagem da comparação. E o que ele busca representar por meio desse uso da figura de linguagem de comparação? Ok? Efemeridade no sentimento de angústia? Não tá te falando isso. Não tá te falando de nada efêmero. Tá te falando aqui que existe aquele momento em que você percebe algo e aquela sensação do perceber o presente. Então, não faz sentido essa alternativa aqui. Superação do término de relações afetivas. Não tá falando de uma superação. Tá falando mais daquele sentimento quase que anterior ao término, entendeu? Não tá falando disso. Identificação do narrador com seus leitores também não faz sentido. Ele não está identificando com os leitores, ele não está usando da comparação para falar, olha, eu sou como você, eu tenho esse tipo de sentimento. Ele não fala isso, entendeu? Não faz sentido. Mudança de estado emocional da personagem. Exatamente. Tá falando aqui que, olha aqui, ó. O que é a figura de linguagem de comparação? A figura de linguagem de comparação é comparar dois itens por meio de uso de aparato comparativo. Por exemplo, a metáfora, ela compara dois itens sem esse uso. Só que a comparação utiliza. Em que trecho aqui ele utilizou? Tinha terminado então, porque a gente, alguma coisa dentro da gente, sempre sabe exatamente quando termina. Ela repetiu olhando-se bem nos olhos em frente ao espelho. Ou quando começa, certo susto na boca do estômago. Como esse certo susto na boca do estômago é como o quê? Comparou o certo susto na boca do estômago com carrinho de montanha-russa. Então, a comparação. Carrinho de montanha-russa naqueles momentos lá no alto, justo antes de despencar em direção. Em direção a quê? Depois subidas e descidas em direção àquele insuportável ponto seco de agora. Então, aqui ele utiliza o como carrinho, o carrinho de montanha-russa e a boca do estômago. Comparação, certo? Susto da boca do estômago com um carrinho de montanha-russa. O que é um carrinho de montanha-russa? É uma oscilação. Entendeu? Ele fala esse susto quando você percebe que algo está terminando, no caso aqui a relação amorosa, tem essa oscilação de sentimentos aqui, mudança de estado emocional do personagem. Ele usa esse aparato comparativo, a figura de linguagem de comparação, para que ele compare essa sensação de certo susto na boca do estômago com um carrinho de montanha-russa. E por que um carrinho de montanha-russa? Porque essa mudança de estado emocional, essa mudança, essa oscilação, ok? Imprevisibilidade das ações do sujeito magoado. Não tá te trazendo algo imprevisível, tá te falando que como aconteceu especificamente nesse caso, e tá, ele não usa o carrinho e a boca do estômago para falar que é imprevisível o que vai acontecer, não. Tá oscilando. Não tá falando que é imprevisível, beleza? Bora para a próxima questão.
Questão 36. Nesse artigo, o autor propõe a criação de um novo modelo de cidadania indígena que seja mais digno, inclusivo a partir do. Durante a maior parte da política indianista brasileira do século XX, nós indígenas tivemos exercício de cidadania limitado, devido a um poder tutelar exercido pelo Estado. Ainda que os indígenas precisassem ser tutelados, e remonta certas máximas evolucionistas que viam os indígenas como crianças infantilizados, tanto seus aspectos cognitivos individuais quanto suas culturas. Enquanto prática de governo, a tutela indígena ganhou seu caráter legal no Código Civil de 1916, quando os índios foram submetidos a um exercício particular de poder estatal, poder tutelar, justificável apenas diante da pretensa relativa incapacidade indígena para exercício de uma cidadania plena. Eu defendo que a tutela foi superada no plano legal após a pressão indígena na Constituinte com a Constituição Federal de 1988, que desbanca duas ideias bastante consolidadas: a de que os indígenas desapareceriam e deixariam de ser indígenas, e a de que os indígenas seriam inaptos a se representarem juridicamente. Mais que isso, ao reconhecer que vivemos em um país multiétnico, multilinguístico e multicultural, o texto constitucional inaugura a necessidade de pensar outros modelos de exercício de cidadania, ou seja, uma cidadania indígena pautada na organização social, costumes, línguas e crenças e tradições. A parte mais importante do texto é essa aqui, ó. O clímax do texto é essa parte aqui, quando ele fala que é reconhecer que a gente vive em um país multiétnico, multilinguístico, multicultural e que por isso o texto constitucional precisa integrar. Ele traz inicialmente aquela ideia de um indígena como uma pessoa que deveria ser tutelada, né, porque teve essa prática da tutela por considerar pessoas indígenas incapazes de se representar de maneira legal, como se fossem, por exemplo, uma criança que é tutelada pelo seu pai. Então, assim, ele faz essa crítica inicial para que se chegue ao final do texto ele traga essa informação. O porquê é necessário essa mudança para que seja assegurado esses direitos de cidadania aos indígenas, ok? Vamos às alternativas. A adoção estratégica de um discurso irônico? Não. Ele não está sendo irônico. Em momento nenhum ele está sendo irônico. Ele está fazendo a crítica, mas ele não está usando de ironia para isso. A análise comparativa de textos legais ultrapassados e contemporâneos. Ele não está fazendo uma comparação. Ele trouxe os exemplos. Ele trouxe, ó, houve esse momento aqui que tinha a tutela, posteriormente veio isso, e eu acredito que essa tutela já foi superada no momento da Constituição Federal de 1988, a Constituição Cidadã. Mas ele não compara os textos. Ok? Não, ele não faz isso. Então, seria incorreto dizer isso. Ok? Questionamento da fundamentação das máximas evolucionistas do passado. Não. Apesar dele questionar, sim, essa questão da tutela, etc., não é isso o modelo de cidadania indígena que ele quer empregar. Ele não está falando nessa parte, seria reduzir, entendeu? Reivindicação da separação histórica por parte das autoridades competentes, também não. Ele não tá pedindo uma reparação histórica aqui no momento. Apesar disso ser muito necessário, o que o texto está trazendo, como eu disse no momento ali do clímax, onde ele deixa claro a sua ideia, para a cidadania, ele não cita especificamente a reparação histórica, apesar de ser muito necessária. Ele não faz essa menção, entendeu? E não é também o sistema de cidadania que ele está propondo. Então, não faz sentido. Apesar de ser muito necessário, como eu disse, não é o que o texto está trazendo neste momento. Reconhecimento constitucional da diferença cultural como base para a cidadania. Exatamente. Como eu disse, a parte aqui do clímax, do que ele está querendo dizer de verdade, é essa parte aqui, ó. Que ele fala
multiétnico, multilinguístico, multicultural, o texto constitucional inaugura a necessidade de pensar outros modelos de exercício de cidadania, ou seja, uma cidadania indígena pautada na sua organização social, costumes, línguas e crenças. Tá falando assim, é importante que o texto constitucional reconheça que somos diferentes, que somos pessoas diferentes, pessoas com suas próprias subjetividades, seus próprios modos de vida e que essa Constituição seja capaz de assegurar que meu modo de vida não me limite de maneira na atuação da cidadania, o que estava acontecendo posteriormente, porque por ser uma pessoa indígena, eu era limitado à representatividade política, à atuação, entendeu? Então, o que o texto está falando é que esse fator de sermos todos diferentes seja, na verdade, a base da construção da cidadania, não que seja um fator limitante, ok? Vamos para a próxima questão. Questão 45. O conceito de escrevivência, presente no texto 1, redefine a relação entre o sujeito e a narrativa e se materializa no texto 2 ao. Ok, vamos ao texto. Criado por Conceição Evaristo, o termo escrevivência traz a junção das palavras escrever e vivência, mas a força de sua ideia não está somente nessa aglutinação, ela está na genealogia da ideia, como e onde ela nasce e que experiências étnicas e de gênero está ligada, explicou a escritora e educadora. Escrevivência não é escrita em si, porque está esgotada, porque esta se esgota no próprio sujeito. Ela carrega a vivência da coletividade. Aqui está explicando um pouco da criação do termo, né? Desse termo escrevivência, como disse, uma aglutinação, e o ápice, como eu disse, é sempre importante que você encontre no texto esse clímax, esse ápice, e aqui seria a definição, né? A escrevivência não é a escrita de si, porque esta se esgota no próprio sujeito, ela carrega a vivência de coletividade. Então, a escrevivência, ela não termina em mim que escrevi. Ela continua em todas as vivências que integram eu como sujeito daquela sociedade, ok? Escrevo como uma homenagem póstuma à avó Rita, aos bêbados, aos malandros, às crianças vadias que habitavam os becos da minha memória. Homenagem póstuma às lavadeiras que madrugavam os varais com roupas de sol, as pernas cansadas, suadas, negras, aloiradas de poeira do campo aberto, onde aconteciam os festivais de bola da favela. Homenagem póstuma ao Bondade, ao Tião Puxa-Faca, à velha Isolina, homens, mulheres, crianças que se amontoavam dentro de mim, como amontoados eram barracos da minha favela. Conceição Evaristo. Ok. Então, o termo é explicado aqui. E aqui é um exemplo de como ela empregava essa escrevivência na sua própria escrita. Então, o que é? Ela está escrevendo ali, está fazendo referência às várias coisas do seu cotidiano. É isso. Aí, vamos às alternativas. Priorizar a dimensão comunitária do relato. Exatamente. Ela está falando aqui, eu escrevo, mas eu escrevo com pés e dentro de tudo que eu sou, de tudo que eu vivi, de todas as pessoas que eu convivi, de tudo que me integra como ser humano dentro daquela sociedade, no caso aqui ela está se referindo a uma periferia, entendeu? É muito importante entender que o primeiro texto te traz ali a definição dessa escrevivência e o segundo texto te coloca na prática de como ela acontece, ok? Identificar o gênero dos personagens da narrativa. Não. Nada a ver. Destacar as diferenças sociais ao unificar trajetórias. Também não. Não está destacando diferenças sociais. Ela está falando ali do próprio convívio dela, de pessoas dentro do seu próprio contexto social. Então, não faz isso também. Mobilizar o texto é um efeito morfológico da linguagem. Mobilizar no texto há um efeito morfológico da linguagem. O que é morfológico? É a estrutura da linguagem, né? E ela não está te falando isso também. Novamente, não faz sentido. Ela está te trazendo que
a escrita dela depende do contexto que ela veio e de todas as pessoas que ela já conviveu, de todos os lugares que ela passou. Então, é isso que o texto está trazendo. Então, não é um aspecto morfológico. Apesar do texto 1 de trazer, né, da estrutura, que é uma aglutinação ali e tal, mas não é exatamente isso que o texto tem como ali o ponto mais importante, né? E não é isso que o que ela faz. Porque aqui, ó, no enunciado tá falando, a relação entre o sujeito e a narrativa se materializa no texto 2A. Ele se materializa no efeito morfológico da linguagem? Não. Ele se materializa ao falar de como essas pessoas, de como esses lugares influenciam na escrita dela e como são fundamentais para que essa escrita exista. Problematizar a escrita no seu contexto, em seu contexto histórico-cultural, não. Em momento nenhum ela problematiza a escrita, muito menos em seu contexto. Não faz sentido. Vamos para a próxima questão. Questão 44. Ok? Vamos para o enunciado. No desenvolvimento do texto, ao posicionar-se a respeito de um fato, o autor critica. Parlamentos são pródigos em aprovar leis até contraprudentes. E se há um campo que essa tendência se torna uma certeza, é a história. Quando os legislativos se metem a determinar como fatos históricos devem ser interpretados, só fazem besteira. Um exemplo mais recente é o da norma polonesa que pune com multa e prisão por até 3 anos quem declare publicamente e contrariamente aos fatos que a nação polonesa e a República da Polônia é responsável ou corresponsável pelos crimes nazistas cometidos pelo Terceiro Reich. Para começar, a norma é epistemologicamente impossível. Nenhuma lei é capaz de dar conta da complexidade da história. A relação dos poloneses com os judeus cheia de nuances e reviravoltas. É matéria para vários livros. Em segundo lugar, a norma é estrategicamente tola. Se a meta dos legisladores poloneses era evitar lembranças incômodas, a lei chama a atenção para elas. Por fim, a norma é democraticamente inaceitável. Ela tenta reescrever a história e faz tolhendo a liberdade de expressão. A regra é tão inadequada que só faz sentido se pensarmos como um tributo do governo ao crescente nacionalismo dos poloneses. Ideologia de cunho nacionalista, convém lembrar que é de origem, é o que está na origem dos crimes do parlamento polonês, que era agora mitigar. O que o texto está trazendo é que existe ali uma prática, né, uma tendência a questões legislativas criarem suas próprias narrativas e definirem como deve ser visto um determinado período. E aqui está falando que o parlamento da Polônia, né, a nação da Polônia fez com que eles criassem a interpretação específica em que a Polônia não tem participação nos crimes nazistas, o que não faz sentido historicamente, em que não, independente de se criar uma lei ou não, não muda o que aconteceu, é um fato. A Polônia tem envolvimento com os crimes nazistas, quer queira, quer não, e uma criação de uma lei não muda isso, é o que o texto está te falando, ó. Pode criar lei, pode modificar a narrativa, pode manipular um fato histórico, mas ele não deixa de existir, ele está ali. E às vezes você querer manipular ele por meio de uma lei só chama mais atenção ao fato. Porque a partir do momento que você fala, a gente vai punir e modificar aqui e falar que a Polônia tem algum envolvimento com o Terceiro Reich, você chama atenção. Então é até pior, porque além de ser inadequado historicamente, ainda chama atenção para o que você queria apagar, entendeu? Vamos às alternativas. A ocorrência do Holocausto judeu, que é entendido como um crime histórico irremediável. Não. O que o texto está falando é que eles negam a participação da Polônia, mas não está negando o Holocausto em si. Está tirando só a responsabilidade de um país específico, né? Nação polonesa que contribuiu para os massacres judeus na Segunda Guerra. Não. Não está falando disso. Posicionar a respeito. Ela não está criticando a nação polonesa
pelo fato. Não especificamente. Ela está falando que o erro aqui é você negar o fato e manipular ele. Ela não no momento, ela não está fazendo crítica a isso. Ideologia de cunho nacionalista, que parece se revigorar em várias sociedades também, né? Ela não está criticando isso. Ela está criticando a inviabilidade da norma que procura reler de forma equivocada esse fato histórico. É isso. Ela está fazendo isso. Por que ela não está criticando a nação polonesa? Porque não é o foco aqui. O foco é falar sobre a lei que eles criaram para que se negue a participação da Polônia nos crimes nazistas. Então, o que ela está criticando é a lei. Ela está falando, ó, não adianta criar lei porque não muda o fato histórico. E o que ela está criticando é isso, é a inviabilidade dessa norma, porque não faz sentido, entendeu? Ok? Inutilidade das casas parlamentares que efetuam mal sua tarefa de legislar. Ela também não está falando numa totalidade, ela está falando especificamente no contexto dessa lei, que não é pautada em um fato histórico real e que atrapalha, porque chama mais atenção a tentar apagar o fato, entendeu? Ela está criticando isso. Vamos para a próxima questão. Questão 24. O texto anterior foi publicado na seção de cartas dos leitores de uma revista de circulação nacional. Levando-se em consideração a especificidade desse gênero textural, as informações apresentadas infere-se que o objetivo do autor é a técnica de microagulhação de nervos cardíacos desenvolvida por nossa equipe no Hospital do Coração pode evitar o implante de marca-passo, porém somente nos pacientes que apresentam episódios de parada cardíaca originada pelo sistema nervoso. Essa condição muito comum em jovens que apresentam desmaios frequentes é conhecida como síncope vasovagal ou síncope cardiogênica. Muitos desses pacientes se apresentam boa resposta aos medicamentos, porém, em alguns casos são muito graves e limitantes. Nesse grupo, o marca-passo era a última opção de tratamento, exclusivamente nesses casos que a nossa técnica pode evitar, exclusivamente nesses casos, a nossa técnica pode evitar o marca-passo. Todas as outras condições, como pulso lento ou risco do bloqueio cardíaco, continuam a ser tratadas pelo marca-passo cardíaco, que, aliás, apresenta excelentes resultados. José Carlos Paixão Mateus, diretor de serviço de arritmias do Hospital do Coração, chefe de estado marca-passo do Instituto Denis de Cardiologia de São Paulo, SP. Ok, aqui está explicando quem é que fez essa declaração, né? Vamos às alternativas. Infere-se que o objetivo do autor é. Qual é o objetivo desse profissional aqui vir falar sobre essa prática, essa técnica específica aqui? Qual o objetivo dele com isso? Porque ele veio explicar algumas possíveis dúvidas, né? E qual era o objetivo disso? Contestar a validade das informações divulgadas na revista? Não, ele não está contestando nada. Não faz sentido. Descreve uma técnica cirúrgica mencionada pela revista, ele não está descrevendo a técnica. Ele está falando que existe essa técnica e que ela é empregada em contextos bem específicos e que ela pode ser utilizada e que é um avanço muito importante, mas ele não está descrevendo em si o que acontece na técnica, como ela acontece, não faz sentido. Esclarecer pormenores a respeito do assunto discutido pela revista. Exatamente. Pormenores é o quê? São detalhes. Então, ele vem aqui para falar, ó, essa técnica de microagulhação dos nervos cardíacos tem tal especificação, porque às vezes, quando um assunto é trazido em uma revista, pode ser que ele seja mal compreendido, pode ser que não tenha se explicado muito algumas especificações daquilo, então é isso que o autor quer fazer, esclarecer os pormenores, esses detalhes. Tanto que um detalhe muito importante que ele traz é isso, exclusivamente nesse caso a técnica pode evitar o marca-passo. Ele está falando que é uma técnica sensacional, nova, mas que ela ainda é específica para determinados contextos, ok? Refutar a eficácia da técnica cirúrgica mencionada na revista. Não, ele não está refutando a eficácia da técnica cirúrgica, até porque ele está
ele estaria se comprometendo, não faz sentido, nada a ver. Sintetizar o conteúdo da reportagem publicada na revista. Pelo contrário, eu acho que acredito que faça mais sentido você dizer que a revista sintetizou um assunto e ele trouxe algo mais específico. Porque talvez a revista não tenha trago essa parte que ele disse, né, do uso exclusivo de alguns contextos. Então, às vezes, faria mais sentido se falasse que a revista trouxe de uma forma mais sintética e ele trouxe de uma forma mais aprofundada, ok? Mas, ao contrário, não é verdadeiro. Vamos para a próxima questão. Questão 42. No texto, predomina a função referencial da linguagem, uma vez que seu propósito é. Se você. Poxa, aí que fez um negócio aqui. Predomina a função referencial da linguagem, uma vez que seu propósito é. Tá falando de função de linguagem, função referencial. Se você sabe o que é a função referencial, você poderia ir direto às alternativas. Mas aí fica muito específico de cada aluno. É necessário ler o texto nesse tipo de questão? Não, mas você pode ler o texto caso exista alguma dúvida ainda na sua cabeça quanto às funções, né? Antes de tudo, é interessante observar a perspectiva da cantora em relação às roupas que escolhi usar. Segundo uma entrevista dada por Beto Lee, filho de Rita Lee, ao Estado de São Paulo em 2000, a cantora acreditava que o palco era um local sagrado, sendo assim, não podia simplesmente vestir algo usado no dia a dia. Dessa forma, ela sempre buscava algo que tornasse sua presença de palco marcante. É importante lembrar que naquela época as roupas eram muito mais conservadoras, tradicionais e até caretas, considerando a visão de algumas pessoas. Portanto, era um cenário perfeito para alguém que buscava quebrar paradigmas e chocar uma sociedade na qual as mulheres ainda não possuíam plena liberdade de seus corpos. Contudo, as vestimentas da cantora não se limitavam apenas a serem usadas, mas sim a causar impacto em quem as via. Inclusive, a cor de seus cabelos também fazia parte desse visual transgressor, pois, ao contrário do que muitos imaginam, seu cabelo era naturalmente castanho claro e não ruivo. Inicialmente, ela o deixava naquele cor tingido de modo caseiro, usando chá de camomila, cascas de cebola, lascas de parafina e água oxigenada. Somente em 1974, ela adotou o icônico cabelo vermelho. Aqui tá vendo que tá explicando um pouco sobre a Rita Lee de uma forma objetiva, de uma forma imparcial, só tá falando como ela utilizou da moda naquele período, de como ela utilizava a moda para transgredir algumas normas da sociedade. Então, é isso que o texto está te trazendo. E a função referencial é isso que ela faz. Ela traz um assunto de modo imparcial, objetivo, explica seus pontos, e é isso. Narrar a história de quebra de padrões da cantora Rita Lee. Não. A função referencial não é responsável por narrar histórias. E também não faz sentido com o texto. Caso você tenha dúvida do que era a função referencial, também não faz sentido com o texto, que não está narrando nada. Para ser uma narração, tem que ter personagens, tem que ter um enredo, então não faz sentido. Informar ao leitor sobre a relação da cantora Rita Lee com a moda. Exatamente. Qual é a função da função referencial? Informar de forma imparcial, objetiva. Então, aqui ele não está tomando um lado especificamente, ele está trazendo, a autora está trazendo ali, falando sobre a Rita Lee e a sua relação com a moda de forma específica e detalhada. E ok, não está trazendo uma opinião. Apesar de ele falar, a Rita Lee usava isso, usava aquilo, com qual intenção, ele não dá especificamente uma opinião. Então, é informar. Instruir o leitor de maneiras a reproduzir figurinos da Rita Lee, não está instruindo nada e também não é uma característica da função referencial. A função referencial não tem por característica instruir nada. Isso seria mais algo imperativo, né? Então não faz sentido da função referencial. Discorrer opiniões sobre os posicionamentos transgressores da Rita Lee. Como eu disse, ele não expõe uma opinião. A autora ou o autor não expõe nada da sua opinião. Ele traz os fatos daquela forma ali específica, informando de maneira impessoalizada. Então não faz sentido, não está discorrendo sobre nenhuma opinião, né? Aí seria mais um artigo de opinião, né? Então não seria aqui, está mais para um estilo de uma
reportagem uma reportagem que utiliza da função referencial, né? Comparar os figurinos da Rita Lee com os figurinos conservadores da época, também não. Ele não faz nenhum tipo de comparação. Ele traz que a Rita Lee utilizava aquilo, mas ele não, o foco do texto e o foco da função referencial também não é esse, ok? Vamos para a próxima questão. Questão 15, ok? Na fala da professora, a repetição da conjunção e, típica da oralidade, articula seus discursos por meio. Conjunção e. No próximo domingo, a Secretaria Municipal de Esportes realiza uma aula livre de dança circular na tenda do Lago Municipal, das 9 às 11. A aula é gratuita, aberta ao público e não é preciso fazer inscrição. Basta comparecer no horário marcado, com traje apropriado para a prática, que é uma roupa confortável. O tema da aula será a chegada da primavera. Vamos celebrar a chegada da estação das flores. Será um momento de conexão, contemplação e relaxamento. A dança circular melhora aspectos físicos, como a coordenação motora e o equilíbrio, e psicológicos, como a ansiedade e a depressão, afirma. Aqui, ó. E, e, e. Ela utilizou aqui também. E. Ela utiliza essa conjunção, né? Para qual finalidade? Vamos às alternativas. Reforço da mensagem com ênfase em palavras semelhantes. Não. Não é utilizada a conjunção para que seja criada essa ênfase em palavras semelhantes. Não faz sentido. Acréscimo de termos explicativos a expressões técnicas. Não. Não está especificamente fazendo isso. Seria reduzir aqui. Explicação de complementos aos jargões pedagógicos. O que é um jargão? É alguma palavra que é específico de uma área, por exemplo, alguma palavra que é específica da área do direito, que aí você tem que conhecer esses jargões, né, para que você entenda, e também não está falando isso. Não teve nenhum trecho aqui que ela trouxe um jargão específico da área da educação física, né, e depois ela veio introduzir o E para explicar. Não aconteceu isso. Introdução de expressões próximas da coloquialidade. Também não. Enumeração de elementos de diferentes categorias. Exatamente. Aqui, ó. Aqui, ó. A dança circular melhora aspectos físicos, como coordenação motora e o equilíbrio. Coordenação motora e equilíbrio. Coisas diferentes. E psicológico, mais um tópico diferente, como a ansiedade e a depressão. Coisas diferentes. É isso que ela faz, enumeração de elementos de diferentes categorias. Aí ela enumera os elementos e coloca o E, essa conjunção, para diferenciar esses dois elementos distintos. É só isso que ela faz. Às vezes você poderia ficar confuso nessa questão, mas como eu falei, é importante que você leia o texto e faça esse tipo de marcação. Ó, marca aqui onde ela utilizou o E e veja como foi utilizado. A partir do momento que você marca e vê aqui que ela usou para fazer essa distinção, né? Aqui, ó. Aula gratuita, aberta ao público e não é preciso fazer a inscrição, ó. É gratuita, já mudou de assunto. Não é preciso fazer a inscrição. Então, é importante que você tenha no momento da prova, você marque, consiga identificar em que trecho ali ela utilizou a conjunção, para que seja possível entender o motivo que ela fez ela colocar aquela conjunção, ok? Vamos para a próxima questão. Questão 30. No que diz respeito à prática do ciclismo, o texto 2, em relação ao texto 1, adiciona um. A ideia da Secretaria de Esportes, Lazer e Recreação da cidade de São Paulo é disponibilizar um curso de habilitação para crianças de 7 a 14 anos, que ensinará os jovens a conduzir uma bicicleta conforme a legislação de trânsito. Os alunos também terão um contato com os princípios de segurança internacionais, serão incentivados a praticar o ciclismo como esporte e utilizar a bicicleta como meio de transporte. Uma criança adepta ao ciclismo desenvolve princípios saudáveis enquanto aprende a portar-se bem no trânsito de forma segura e cordial. Esse é o lema da escola de ciclismo, que vai coordenar seus formandos a uma carteira de habilitação, algo inovador e atraente para os ciclistas. O ciclismo ganhou popularidade no Brasil como modalidade de transporte de exercício que pode trazer muitos benefícios à saúde. Em uma pesquisa feita à Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, ESALC,
da USP, foi verificado que a prática de pedalar contribui para o aumento do bem-estar, principalmente quando é realizada em áreas verdes, por meio de testes com grupos ciclistas que utilizam diferentes ambientes para atividade. O estudo mostrou que brasileiros têm um espaço natural como fator determinante na escolha de locais da prática. Aqui está falando de como iria funcionar, né, essa criação da carteira para esses ciclistas, de como iria ensinar a condução de uma maneira correta, etc. E aqui já está falando mais de como o que chama atenção na prática e na ligação dela com a saúde, né? Então, a primeira fala mais sobre um aspecto e a segunda traz esse outro aspecto. Vamos nova as alternativas. No que diz respeito à prática do ciclismo, texto 2, em relação ao texto 1, adiciona 1. O que o texto 2 adiciona em relação ao texto 1, ok? Preocupação normativa quanto à performance esportiva. Não. O texto 2 está trazendo uma nuance ali de espaços arborizados, de como isso chama atenção na hora de escolher o local da prática do ciclismo, de como ele é um benefício para a saúde, então não faz sentido essa alternativa. Correlação entre a mobilidade urbana e a saúde do indivíduo. Não é uma correlação entre a mobilidade urbana em específico, mas é com o ato de pedalar, principalmente aqui ele dá ênfase em áreas verdes. Perspectiva ambiental sobre a preferência pelo local de treino. Sim, faz sentido. Porque ele fala que a preferência dessas pessoas é o espaço natural como fator determinante na escolha dos locais e a prática. Ok? Informação comparativa sobre recorte geracional dos ciclistas? Não. Nem tá falando sobre geracional. Aqui não tá falando de diferentes idades, não. Tá falando no geral. Comentário opinativo sobre os benefícios desse meio de transporte? Também não. A única alternativa aqui que você poderia ficar em dúvida é a B, né? Porque ela traz esse aspecto da saúde. Mas aí a correlação entre a mobilidade urbana e a saúde do indivíduo, não, porque aqui está falando do ciclismo ganhando popularidade como modalidade de transporte, por trazer muitos benefícios à saúde, mas não está falando especificamente da mobilidade urbana. Se ele traz assim, ai, você deixar de usar carro e usar uma bicicleta para se como modal ali no contexto urbano, seria benéfico à sua saúde. Mas o texto não te traz isso. Daria para ficar em dúvida? Com certeza, é um distrator forte. Mas aí você ficaria. Se você ficasse entre essas duas alternativas, é importante você voltasse no texto 2 e ver se o que realmente ele diz. E aí, o texto 2, como eu disse, o clímax dele é esse aqui, ó. Por meio dos testes com grupos ciclistas que utilizaram diferentes ambientes para atividade, o estudo mostrou que tem espaço natural como fator determinante na escolha dos locais de prática. Então, aí você já mataria a questão, que aí, perspectiva ambiental sobre a preferência pelo local de treino, porque é isso que o texto te traz. E aqui, ó, olha como a fonte também poderia te dar uma ajudada, ó. Praticar ciclismo em áreas verdes aumenta a sensação de bem-estar. Ó, tá aqui te dando especificamente sobre áreas verdes, ó, e o bem-estar. Então, eu já te levaria para a questão C. Como eu disse, daria para ficar em dúvida? Com certeza, é um distrator bastante bem colocado ali. Mas aí você teria que voltar no texto e ver que não era isso que o texto estava te dizendo no seu objetivo final ali, ok? Vamos para a próxima questão. Questão 39. Ao abordar o uso da inteligência artificial em diferentes níveis do ensino e educação, os textos convergem quanto à preocupação sobre. Aqui já é pelo contrário, o que os textos dois concordam ali, né? 7 em cada 10 estudantes brasileiros do ensino médio usuários de internet e ferramentas de inteligência artificial, acho que até mais, generativa para realizar pesquisas escolares. A perspectiva não consegue identificar se os jovens que usam IA como apoio para fazer atividades ou deixam as ferramentas fazerem toda tarefa. Ai, ai. Sabemos que os adolescentes são criativos, por isso precisamos de maior monitoramento e mediação desse uso, afirma Daniela Costa, coordenadora de pesquisa TIC e Educação do CETIC-BR, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade de Informação. Está falando aqui que os jovens utilizam muito a inteligência artificial, né, para estudos, já é um fato no contexto contemporâneo, e está falando que é importante que exista uma mediação nesse uso, porque senão vai romper com o próprio princípio
de contextos que se exigem criatividade e uma marca de pessoalidade que a inteligência artificial não fornece e que também deixa o ser humano muito passivo àquele conhecimento, né? Porque te oferece algo na sua mão, você não busca, você não pratica algo cognitivo mais profundo. Instituições científicas e de ensino superior no Brasil começam a formular recomendações para o uso da inteligência artificial, especialmente a generativa no ensino, na pesquisa e na extensão. A popularização dos softwares como o ChatGPT, capaz de gerar texto, imagens e dados, tem levantado dúvidas sobre os limites éticos no uso dessas tecnologias, principalmente na escrita acadêmica. Aqui já dá uma ênfase em escrita acadêmica. Professores têm procurado novas formas de avaliar trabalhos de alunos, tentando contornar os riscos do uso indevido da IA. Aqui está falando mais de como a IA pode tirar essas marcas de autoria, né? Então, meio que o texto 1 se relaciona com o texto 2, porque se você usa a inteligência artificial de uma forma ilimitada ali, sem nenhum tipo de deliberação, você vai tirar a carga de autoridade, de autoria do seu próprio escrito e vai corromper o que seria um texto acadêmico, né? Que tem que ter essa marca de autoria e outros textos também da parte de ensino. Os textos convergem quanto à preocupação sobre a necessidade imperativa de orientação ao corpo discente por especialistas? Não está falando isso. Perda gradativa da criatividade associada à recorrência do uso dessa ferramenta? Não, porque apesar do texto 1 te trazer isso, o texto 2 não te traz especificamente sobre a criatividade, te traz mais sobre autoria, né? Então, não são uma coisa ali que eles estão convergindo. Análise, análise qualitativa das produções oriundas de ferramentas geradoras de texto, aí seria só o texto 2, né? Porque ele que traz esse aspecto. O texto 1 não está falando especificamente disso. Integridade acadêmica dos trabalhos produzidos com auxílio da IA generativa, exatamente. Ambos os textos trazem isso. O primeiro texto te fala que é maior monitoramento desse uso, mediação desse uso para fazer atividades escolares, né? Que deixam de fazer toda a tarefa e que seja mais um auxiliador, né? E o texto 2 te traz como isso impacta na autoria de textos acadêmicos. Então, ambos interagem ali em falar que a integridade acadêmica de trabalhos produzidos podem ser corrompidos pelo uso da inteligência artificial sem limitador nenhum, né? Capacidade avaliativa de professores diante das pesquisas respaldadas pela tecnologia. Também não, é mais sobre o texto 2, né? O texto 2 traz isso, como que seria essa avaliação feita pelos professores tentando contornar o uso da inteligência artificial, né? Então, o texto 1 não te traz especificamente como que seria isso. O texto 1 só te traz a necessidade dessa mediação. Mas aí o texto 2 que te traz isso aqui. Ok? Vamos para a próxima questão. Questão 8. O conto mostra um ideal social comumente imposto às mulheres, que pode ser compreendido na personagem por o seu sentimento de. No fundo, Ana sempre tivera a necessidade de sentir raiz firme das coisas, e isso um lar perplexamente lhe dera. Por caminhos tortos, viera a cair num destino de mulher, com a surpresa de nele caber como se tivesse inventado. O homem com quem casara era um homem verdadeiro. Os filhos que tiveram eram filhos verdadeiros. Sua juventude anterior parecia estranha, como uma doença da vida. Dela havia poucos emergido para descobrir que também sem felicidade se vivia, abolindo-a, encontrando uma legião de pessoas antes invisíveis que viviam com quem trabalha, com persistência, continuidade, alegria. O que sucedera a Ana antes de ter um lar estava para sempre fora do seu alcance. Uma exaltação perturbada de tantas vezes se confundira com felicidade insuportável. Criara algo, enfim, compreensível, uma vida de adulto. Assim ela quisera e escolhera. Aqui tá falando que a personagem deixa de viver algo ali incerto, né? Que seria mais proveitoso para sua própria alegria, né? Porque ela não necessariamente está feliz com as escolhas que ela fez, né? Mas que é certa.
as escolhas que ela fez, independente se fornecer alegria ou não, são certas. Os filhos dela estão ali, o marido. Ela se contornou dentro daquele aspecto de o que se espera dentro de uma mulher, né? Que o próprio enunciado traz isso, né? Mostra o ideal socialmente imposto às mulheres, então ela é parte dessas mulheres que vão ser impostas a um casamento, a filhos, às vezes é um contexto infeliz, mas que é seguro para que não se receba nenhum tipo de represália, né? Angústia por abandonar sua subjetividade para adequar-se ao padrão. Não está definindo uma angústia que ela está falando mais que ok, ela abandonou e ela não vai mais alcançar isso, mas agora ela pelo menos tem aquele tipo de segurança, né? Vergonha também não, por desejar o retorno ao conforto de sua rotina juvenil. Não, ela também não está falando de vergonha, ela também não deseja necessariamente voltar àquele contexto. Amor por decidir privilegiar relações. Perdão. Amor por decidir privilegiar relações familiares em detrimento de seus sonhos, não. Aqui não tá falando de amor. Ela faz isso por escolha? Sim. Aqui ela fala quiser e escolher, mas não necessariamente por amor. Ela fala mais por uma segurança, uma imposição, uma necessidade. Não é algo ali amoroso que ela escolheu ter sua família, mas algo, como eu disse, uma imposição, algo que seria seguro para ela como mulher dentro de uma sociedade patriarcal. Resignação por optar por aquilo que é seguro, familiar, preterindo a felicidade. Ok. É essa a alternativa correta. O que eu acredito que pode ter acontecido nessa questão é você confundir palavras. Resignação, o que significa alguém resignado? É alguém que aceita o contexto que ele vive de uma forma passiva. E aceita, e é isso aí. Por exemplo, ela escolheu essa segurança, e mesmo que ela esteja infeliz, é isso, a vida é isso, e ok. É como se eu estivesse, por exemplo, eu estou infeliz em um trabalho que eu possuo e eu não vou mudar de trabalho, eu vou continuar ali, então eu sou resignado, eu mantenho naquele sofrimento, porque para mim é mais confortável do que se eu fosse sair daquele trabalho, procurar e passar por outras adaptações que no momento não é o melhor caminho para mim. Então eu prefiro essa resignação, que é essa passividade, essa aceitação. E aí o que que pode ter confundido? A pessoa levar para resiliência, que já é outra coisa. Resiliência é uma pessoa que é possível de adaptar, é uma pessoa resiliente, é uma pessoa que passa por uma situação e ela supera aquela situação e se adapta, por exemplo, estou num trabalho ruim, eu saio do trabalho, arrumo o trabalho, me adapto rapidamente, eu sou alguém extremamente resiliente, todo dia eu tô num lugar diferente, eu consigo me adaptar, eu consigo melhorar, eu consigo conviver com aquilo. O resiliente, ele não é passivo, ele não aceita a sua condição, ele se adapta, ele é como uma mola, ele é apertado, mas ele volta. Então, o resiliente, ele é apertado, né, com a mola, ele volta, e o resignado não, ele é apertado e ele fica aqui. Entendeu? Essa é a diferença. Acredito eu que pode ter sido isso que fez algumas pessoas se confundirem e não marcar essa alternativa. Por isso que é muito importante expandir seu vocabulário para o Enem, porque às vezes te traz uma palavra que você desconhece que vai te atrapalhar na resolução da questão, né? Tristeza por ter que compreender a vida adulta enquanto se desafia a ser mãe. Também não tá falando disso. Aqui não tá falando da tristeza relacionada necessariamente à maternidade, né? Tá falando mais sobre. E não é uma tristeza, como eu disse. É uma resignação. Ela só aceita a condição que ela tá e ok. Ela teve ali sua vida, mas aquela vida parece nem ter existido de verdade na cabeça dela. A própria personagem diz isso, que tá fora do alcance dela. Então ela aceita aquela condição de uma forma ok, passiva. E é isso, não vou mudar e é mais confortável que eu não mude, entendeu? Ok? Vamos para a próxima questão. Questão 14. No fragmento do poema anterior, aborda-se a questão do tempo. Logo na abertura, o caráter poético faz-se presente por meio da mudança do significado da expressão perder tempo. Por que ganha sentido conotativo? Por quê? Aqui já dava para tirar muita informação. Ó. Tá falando que o meio da mudança do significado da expressão perder tempo. Você sabe que perder tempo é visto como algo negativo. Ah, por exemplo, eu tô perdendo tempo com isso aqui.
Ó, isso aqui não tem nenhuma função para mim, tô perdendo tempo. Por exemplo, eu vou numa consulta e tô esperando há muito tempo ser atendida, eu tô perdendo meu tempo, eu tinha que estar fazendo outra coisa. Então é algo visto como negativo, ok? Se você tivesse essa capacidade de relacionar, já relaciona desde o início. Ó, perder tempo é algo negativo. Vamos ver o que que o autor modificou nessa expressão. Mestre, são plácidas todas as horas que nós perdemos. Se nos perdê-las, qual numa jarra nós pomos flores. Não há tristezas nem alegrias na nossa vida. Assim saibamos, sábios e incautos, não há viver. Mas decore-la, tranquilos, plácidos, tendo as crianças por nossas mestras e os olhos cheios de natureza. O tempo passa, não nos diz nada, envelhecemos, saibamos quase maliciosos, sentirmos-nos. O poema, ele é bem complexo, né? Do Fernando Pessoa, ele é bem complexo ali. Mas, como eu disse, se você já tivesse entendido, ó, perder tempo é algo negativo, visto de uma forma ali geral, aceita pela sociedade. Aí, o que ele traz aqui já no início, ó? Ele traz que você perde o tempo como a água, né? E você põe num vaso e coloca flores. Então, não é algo negativo. Flor não é algo negativo. E aí depois ele traz aqui algo novamente não negativo. Não há tristeza nem alegria na nossa vida. Então ele está trazendo um aspecto mais positivo quanto à passagem do tempo. É isso. Constrói uma posição entre as atitudes de prece e contemplação. Não. Ele não constrói uma posição entre essas atitudes. Ele cita as atitudes, mas não é uma oposição ali, entendeu? Critica por meio do eufemismo a ideia de viver significa aproveitar o tempo. Não. Ele não está criticando a passagem do tempo, e eufemismo seria o quê? Falar de uma maneira mais branda, né? Um exemplo de eufemismo é quando alguém vem a falecer e você fala para uma criança, fulano foi visitar Deus, fulano foi morar no céu. É uma forma de eufemismo, né? De usar uma linguagem mais branda para se tratar de algo mais complexo, mais duro de dizer, né? E aí ele não tá usando do eufemismo, ele tá falando, ele cita a passagem do tempo como algo positivo, então ele não precisaria usar o eufemismo, entendeu? Inverte o caráter negativo usual, apontando que a passagem do tempo como ganho. Exatamente. Yasmin, esse poema é muito complexo, eu não conseguiria entender. Como eu disse, se você começou pelo enunciado, como a gente já explicou aqui várias vezes, eu e o outro mentor, você entenderia que era importante que você já pegasse isso aqui, ó. Perder tempo. Perder tempo é uma coisa positiva na sociedade, no geral? Não. Então, se ele modificou a expressão perder tempo, ele modificou seu uso ali, então ele colocou como algo positivo, meio que já te levava a isso. Então, mesmo que você não entendesse um A desse poema, que é, sim, muito complexo, você ainda acertaria a questão, entendeu? Recria de maneira lírica o ditado tempo é dinheiro. Não. Sugere, por meio de metáforas, uma nova forma de relacionamento entre o homem e a natureza. Também não. Metáfora, como eu disse, é uma comparação sem aparato comparativo, mas ele não faz isso aqui. Ele está falando mais sobre esse caráter do tempo como algo bom, como alguma passagem, no decorrer dos tranquilos, plácidos, tendo as crianças por nossas mestras e os olhos cheios de natureza. O tempo passa, não nos diz nada, envelhecemos. O tempo passa e é isso, não é algo negativo, entendeu? Vamos para a próxima questão. Questão 22. Nesse texto, a construção persuasiva da argumentação deve-se, sobretudo, ao emprego de elementos linguísticos responsáveis por estabelecer a relação entre produtor e leitor. Essa relação evidencia por meio do. Ok, vamos ao texto. A crise tem nome: democratite. Não adianta fingir indiferença diante do que está acontecendo. Estamos todos metidos nisso. Você pode não morar no Rio de Janeiro, mas mora no Brasil. E se me permitem, acho que nenhum diagnóstico dessa crise estamos sofrendo de democratite, doença que ataca as pessoas que têm noção errada da democracia. Isso se manifesta de várias maneiras. O governo, porque é populista e conta com alguns guerrilheiros e ex-torturados de sua chefia, tem medo de ser chamado de repressor.
O exército está acuado e recolhido, desgastado pela última ditadura. E a polícia, apesar de muitos avanços no Rio de Janeiro, é sempre vista como sob suspeita. Com isso, atribuiu-se à porteira. Entramos no terreno da permissividade, como que começa o Big Brother, passa pelas novelas e chega às ruas. Sabemos que todo mundo tem direito a opinar, dizer o que pensa, botar sua palavra no Facebook, no blog. Claro que tem esse direito, até a Constituição garante esse privilégio. Os jornais ampliaram a parte da opinião, complicou-se a definição da opinião pública por opinião publicada, mas acontece que as opiniões não se equivalem, não têm o mesmo peso e valor. Mas acontece que as opiniões não se equivalem, não têm o mesmo peso e valor. A opinião de um cientista ou um médico não pode ser comparada a de um leigo, a de alguém que nunca estudou um fenômeno ou células. O Brasil está levando a permissividade ao contexto, ao extremo. Temos uma palavra para isso: bagunça. Aqui, ó, o ápice do texto é isso aqui. Aqui ele está mais contextualizando o que é esse termo que ele trouxe, né? A democratite. Ele está falando que os brasileiros não entendem de verdade o que é democracia e qual é a função da democracia. E no final ele fala, as opiniões não vão se equivaler porque um profissional de uma área falando algo e um leigo é totalmente diferente. Por exemplo, hoje em dia, no TikTok, você pode abrir aqui a câmera agora e falar várias coisas mesmo sem ter formação alguma na área, o que não faz sentido, porque às vezes você vai falar em verdades, né? Então, o que o texto está te trazendo é isso, que levou-se ao extremo que qualquer opinião tem que ser considerada, mesmo que não exista nenhum respaldo sobre ela, ok? Vamos às alternativas. Citação de programas de TV contemporâneos que o objetivo é a exaltação do universo do leitor. Nada a ver. Ele cita-se como um exemplo, né, dessa permissividade. Então, não é nesse sentido. Construção de expressões enfáticas que visam fortalecer a voz do leitor, do autor. Não. Contextualização no ponto de vista com base em cenas muito divulgadas na imprensa nacional. Também não. Ele não faz essa contextualização com esse interesse de relação entre produtor e leitor, né? Criação do neologismo democratite que visa fortalecer o olhar crítico do autor também, né? Diálogo com o leitor por meio de uso de pronomes e verbos na primeira pessoa, exatamente. Ele cita ali, colocando todo mundo, nós, verbos que sabemos são todos nós sabemos. Então, ele ao tempo todo inclui o leitor dentro daquele contexto. Então, é isso que ele faz. Como que ele estabelece essa relação entre o produtor e o leitor? Incluindo. E como ele inclui? Por meio de pronomes e verbos. Então, quando ele coloca sabemos, nós, ele coloca tudo isso, ele integra esse leitor dentro daquele contexto e faz com que o leitor seja relacionado ao texto no geral, entendeu? É isso que ele faz. Aí não adianta fingir indiferença diante do que está acontecendo. Nós estamos, eu, você, todo mundo. Estamos todos metidos nisso. Você pode não morar no Rio de Janeiro, mas na hora do Brasil se permitem. Acho que tem um diagnóstico para essa crise. Estamos novamente. Doença que acaba em pessoas que têm noção errada da democracia. Isso se manifesta de uma maneira. O governo, porque é populista e conta com alguns guerrilheiros estruturados na sua chefia, tem medo de ser chamado de repressor. Aí, apesar de muitos avanços com isso, sabemos que todo mundo tem direito de opinar, dizer o que pensa. Até os jornais ampliaram a opinião pública, mas acontece que a opinião não se equivalem. A opinião de cientista, aí beleza. Tá vendo que ele colocou o tempo todo o leitor integrado naquele contexto. Por meio de quê? De pronomes e verbos na primeira pessoa, para integrar todo mundo nesse contexto e falar: isso não é de responsabilidade minha ou sua, é nossa, é de todo mundo está vivendo essa democratite que ele fala, né? Essa permissividade, essa era dos extremos, ok? Vamos para a próxima questão. Questão 11. Ao considerar as necessidades sinestésicas de bebês em espaços museológicos, o projeto no colo objetiva. O que é sinestésia?
Quem associa passeios culturais com bebê a chororô, distração, fraldas sujas e desconforto está convidado a conhecer o projeto no colo, que tem recebido crianças até 18 meses, suas famílias e atividades no Instituto Tome Montaque, em São Paulo. Por aqui temos visto os olhos que brilham, mãos que descobrem, sorrisos, muita concentração, cara de curiosidade, ouvidos atentos e muita harmonia coletiva e sintonia, descreve a idealizadora e consultora da arte da educação, Diana. Ela explica que um dos pressupostos que orienta as ações do programa é a relação entre crianças, mães, pais e cuidadores, que tem a possibilidade de mediar as produções artísticas expostas e também aquelas que podem ser realizadas pelos próprios bebês. E para esse diálogo tátil e visual aconteça, objetivos como visores, tecidos, cintas, vestuários e outros estímulos são deixados à disposição das famílias a partir da proposta diferente de cada encontro. Sinestésicas é o quê? Vários sentidos. Então, aqui o próprio texto te fala, né? Ó, por aqui temos olhos que brilham, visão, cara de curiosidade, ouvidos, audição e muita harmonia coletiva, questão tátil, do tato. Então, são várias coisas, vários sentidos integrados. E esse é o objetivo dela nessa integração entre crianças e arte e a família ali. Vamos às alternativas. Atender às demandas de inclusão requisitadas pela sociedade paulista. Não. Evidenciar a relação entre produções artísticas e finalidade educativa. Não é uma finalidade educativa necessariamente. Pode ser que assuma essa função, né? Porque tudo que exige essas habilidades físicas e psicológicas vai ter, mas não é o que objetiva o projeto dela. Então não faz sentido. Incentivar a socialização entre diferentes famílias e exposição da arte. Não. Como eu disse, vai acontecer, obviamente, porque vão ter ali várias famílias integradas e elas vão socializar. Mas isso é o objetivo dela? Não. Expandir percepções dos participantes através da multissensorialidade. Exatamente. Expandir essa percepção através desse multissensorial, esses vários sentidos, essa questão sinestésica. Esse é o objetivo dela, porque o que ela trouxe? Ela trouxe que às vezes as pessoas levam as crianças e acabam que não podem aproveitar essas atrações artísticas por conta da criança não se entreter com algo parado ali, etc. Então ela traz essa integração para que a criança também faça parte daquilo, entendeu? Mudar o pensamento comum a respeito dos passeios externos com crianças. Não. Como eu disse, vai acontecer isso, porque aí você vai ter uma visão diferenciada do que era sair com uma criança. Mas isso é o objetivo dela? Não. Eu acho que o que confundiu as pessoas nessa questão foi isso. Diferenciar algo que é consequência do projeto ao o objetivo. O objetivo dela é expandir as percepções dos participantes através dessa multissensorialidade, essas multissensações, essa tátil, visual, tintas, ela fala de tintas, ela fala de vestuários, essa integração toda de várias sensações. Isso é o objetivo, ok? Agora, mudar o pensamento comum sobre respeito de passeios. Evidenciar a relação entre produções artísticas e finalidade educativa. Incentivar a socialização. É tudo consequência do projeto dela. Então, não é um objetivo dela, é uma consequência. É preciso diferenciar o objetivo das suas consequências. O objetivo dela era fazer aquela integração ali acontecer. Agora, as consequências mediante essa integração não são necessariamente pensadas por ela. Pode ser que ela iria pensar como objetivo a educação, pode ser, mas aí o texto teria que ter trago isso. Em nenhum momento o texto te fala que a intenção dela era um processo educativo. Então, como eu falei, pode ser que aconteça num campo quase de suposição, né? De hipótese. Pode ser que aconteça. E seria uma consequência do seu objetivo final, que era expandir essa percepção, ok? Então é isso, gente. Muito obrigada. Queria reforçar novamente que qualquer tipo de dúvida estou à disposição. Espero que tenham gostado da aula. E é isso. Tchau. Muito obrigada.